Olá, pessoal! O tema da nossa web-aula de hoje é automedicação e segurança do paciente. Gostaria de agradecer ao Centro de Telesaúde do HC da UFMG pelo convite e vou me apresentar, né? Meu nome é Maria Auxiliadora Parreiras Martins, eu sou farmacêutica, sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG e membro do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos. Bem, esse tema automedicação é um tema muito importante, é um tema que nos remete, né, à cultura do nosso país. Várias informações acerca da automedicação são divulgadas amplamente pela mídia e nós observamos que a automedicação é muito frequente e certamente está relacionada com a própria cultura, né, do nosso país, né? Então o medicamento ele tem um valor simbólico, ele é visto como um instrumento de cura, um instrumento de alívio, ele pode ser visto também como uma panaceia para resolver, né, as mazelas da nossa população. E muitas vezes ele vem refletir também uma tentativa de alívio, né, e de autocuidado, e que muitas vezes vai refletir também a dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Por outro lado, nós observamos também, né, a questão relacionada à segurança do paciente. Então há uma interface entre automedicação e segurança do paciente, porque essa automedicação realizada de forma indiscriminada, excessiva, ela pode levar a complicações e agravos à saúde, até mesmo à morte. Então, há várias publicações, né, que já foram vistas aí na internet, né, nos diferentes jornais, em relação a essa questão. E quando se fala em automedicação, esse tema hoje é um tópico de grande preocupação da Organização Mundial da Saúde, e há uma definição que diz que a automedicação é uma escolha, né, uma seleção, e o uso de medicamentos, e quando se fala medicamentos, nós também pensamos, né, nos medicamentos tradicionais, industrializados, mas também nos produtos magistrais, que incluem tanto as formas alopáticas quanto dinamizadas, e também os chás, né? Inclusive, no nosso país, a utilização de chás, de plantas, né, com esse objetivo de alívio de sintomas e também de cura de doenças, tem uma aproximação muito grande, né, com a história, nossas histórias de vida, né, e com a nossa cultura. E essas doenças, né, muitas delas acabam sendo autodiagnosticadas, e o tratamento ele vem para aliviar sintomas que a pessoa entende, né, que ela vai escolher esse ou aquele medicamento, e isso acontece sem a prescrição ou a supervisão de um médico ou dentista ou outro profissional da área da saúde. Então nós podemos, né, ver assim, várias categorias que podem ser utilizadas. E os motivos de uso, além, né, dessas questões sintomáticas, né, as mais comuns englobam problemas de estômago, de intestino, febre, resfriados, né, tosse, dores, náuseas, vômitos. E hoje no nosso cenário nós temos uma nova frente que tem tomado cada vez mais força, que é a finalidade estética, tanto com o uso de hormônios para aumento de massa muscular, né? Então aquele público que frequenta as academias, ou até mesmo as fórmulas emagrecedoras que vão sendo utilizadas não só por pessoas que têm obesidade, mas muitas vezes por pessoas que não se veem dentro do padrão de beleza, né, atual.
E os riscos relacionados a essa automedicação são inúmeros, né, incluindo aí a questão da combinação de diferentes medicamentos, né, então vamos destacar a polimedicação. Então podemos ter uma pessoa que já tem uma doença diagnosticada, uma doença crônica, faz uso de medicamentos prescritos e acaba fazendo utilização não orientada de outros medicamentos por automedicação e também por plantas, e há risco de interações medicamentosas ou entre medicamentos e plantas que podem levar a agravamentos aí no estado de saúde. Tem a questão também do uso de medicamentos off-label, que são aqueles medicamentos que não têm a sua indicação descrita em bula. Não necessariamente esse uso ele é contraindicado, mas ele precisa ser realizado de uma forma consciente, baseada em evidências na literatura. Então, há o risco de produção de novas doenças, novas complicações, mascaramento ou piora de sintomas, e além da questão econômica, né, com aumento de custos para o paciente, para o sistema de saúde, que muitas vezes recebe uma demanda de tratar as complicações ou intoxicações advindas dessa utilização. Então, quando fazemos uma varredura na literatura, nós observamos que essa temática no Brasil é objeto de estudo e de pesquisa já há várias décadas. Um estudo publicado em 1997 pela Revista de Saúde Pública investigou como seria, né, o perfil de escolha desses medicamentos pelas pessoas que procuram farmácias no Brasil. Então, foi observado que a maior parte da recomendação vinha de pessoas leigas e também por influência de prescrições anteriores. Então, ou por uma dificuldade de acesso, ou mesmo por algum tipo de dificuldade, a pessoa acaba repetindo prescrições anteriores ou utilizando sobras de medicamentos, né, que tem no domicílio e saem, né, para comprar e complementar o tratamento. Então, essa automedicação, já naquela época, era discutida como um ponto que acaba refletindo as carências de acesso e também de orientação dessas pessoas e os hábitos né, culturais da nossa população. Então, há uma sinalização também para dificuldade de acesso a produtos considerados efetivos e seguros, né, disponíveis no mercado farmacêutico, já que temos um registro de inúmeros medicamentos no Brasil, muitos deles com formulações que são discutíveis do ponto de vista de doses e também de associações. E quando observamos as categorias de medicamentos utilizados, observamos aqui, né, que naquela época eram analgésicos, descongestionante nasal, medicamentos utilizados, né, como relaxantes musculares, vitaminas, hormônios sexuais, medicamentos antihistamínicos, outros aqui, né, utilizados como medicamentos antiasmáticos e assim sucessivamente. Um problema aqui de enxergar. Então, continuando aqui, né? Outras publicações, né, se sucederam e aí nós observamos, né, uma publicação muito importante que fez uma revisão sistemática de padrão de consumo, né, de medicamentos por automedicação no Brasil. Ele foi publicado em 2015 e observou-se aqui uma prevalência, né, num período recordatório de 15 dias de 35%, que é considerado bastante elevado. E essa publicação ela destaca, né, que o uso incorreto de medicamentos ele pode estar relacionado a 1/3 das hospitalizações, e as intoxicações por medicamentos podem chegar a 1/3 de todos os casos de intoxicação relacionados registrados no Brasil, e dentre os casos de morte por intoxicação, cerca de 17% estavam relacionados a medicamentos.
Então, quando nós vamos comparando, né, essas publicações, nós observamos que existem diferenças que são regionais e também diferenças que estão relacionadas aos subgrupos populacionais. Nesse outro estudo, né, ele trouxe uma prevalência de automedicação estimada em 16,1%. Os analgésicos e os relaxantes musculares, né, foram os mais utilizados para automedicação, sendo a dipirona, um antitérmico, o medicamento mais consumido. E nesse estudo, que explorou os fatores associados à automedicação, observou-se que o sexo feminino apresentava maior frequência de utilização, e as pessoas residentes nas regiões norte, nordeste e centro-oeste eram as que consumiam mais. E aquelas pessoas, né, com doenças crônicas que já faziam também tratamentos, né, para essas condições. Bem, nós enfrentamos, né, no período recente, uma experiência de automedicação em massa com a ocorrência da pandemia da Covid-19. Então, durante esse período, né, nós fomos bombardeados, né, por informações, muitas delas, né, ou a maioria delas, sem fundamento científico, né, adequado, e essa disseminação de informação inconsistente cientificamente levou a população, né, a uma busca desenfreada, né, por tratamentos preventivos, né, ou mesmo curativos da Covid, e essas fake news realmente distorceram muito esse cenário, né, de cuidar da saúde. Então nós tínhamos aí, né, esses termos, né, cunhados com tratamento precoce, kit COVID, então com essas combinações de medicamento e também a observação, né, de um uso off-label de um número extenso de medicamentos. Estão citando, né, hidroxicloroquina, a cloroquina, a azitromicina, ivermectina, nitazoxanida e também, né, os suplementos de zinco, vitaminas e assim sucessivamente. Então toda esse cenário, ele veio com contornos, né, de grande credibilidade muitas vezes, porque essas informações também eram divulgadas por profissionais médicos e outros profissionais da área da saúde e também autoridades do governo e os próprios sites do governo, né, vinculados à saúde estavam divulgando, né, essas informações em seus sites. Então, isso trouxe, né, uma grande instabilidade, né, e certamente muitas complicações aí nesse processo de divulgação da informação, e nós tivemos um aumento expressivo da venda de medicamentos. Então, a ivermectina, por exemplo, teve um registro de aumento de quase 900% das vendas se compararmos o ano de 2019 para o ano de 2020. E a hidroxicloroquina e cloroquina, que eu citei, quase que dobrou, né, o seu consumo, não é, as suas vendas de 2019 para 2020. Então, isso sinaliza para que a gente pense, né, na complexidade que é a análise, né, da informação científica e o seu desdobramento no sentido da aplicação das evidências científicas no contexto de assistência, né, e da própria qualidade das informações técnico-científicas que são vinculadas. Uma das classes, né, de medicamentos que chama também muita atenção pela utilização são os antimicrobianos, entrando aí, né, os antibióticos, os próprios, né, medicamentos antiparasitários. E nós tivemos um marco no Brasil, né, que foi uma resolução em 2011 que passou a exigir a retenção da receita nas farmácias para aquisição desses medicamentos. Então, isso reduziu, né,
a própria, esse ímpeto da automedicação e a possibilidade de acesso a esses medicamentos, mas de toda forma a questão da orientação ainda carece, né, de ser feita, muitas vezes porque existe, né, a falta de informação, a falta de conhecimento que faz com que as pessoas façam o que a gente chama de vizinhoterapia, indicar para um amigo, para um familiar, ou mesmo adquirir esses medicamentos, né, por outras vias que não sejam as vias, né, oficiais. Então, um estudo que foi publicado em 2023 mostra que em países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil, pessoas com maior conhecimento sobre antimicrobianos tendem a realizar a automedicação, ou até mesmo buscar aí, a pressão, né, no sistema de saúde para uma prescrição de um antimicrobiano. E quando olhamos, né, para esses determinantes, né, da automedicação, nós observamos assim, que tem alguns que estão muito relacionados com os pacientes, né, então como essa experiência anterior, né, que gera uma vivência e um conhecimento e que, né, sinaliza para essa pessoa, leiga ou não, né, que sintomas semelhantes devem ser tratados com aquele determinado antimicrobiano. Muitas vezes pensa, né, que uma infecção respiratória de trato superior, por exemplo, é uma infecção de baixa gravidade. Tem uma intenção também de economizar tempo, né, ao procurar, né, o sistema de saúde, ou quando eu passo numa farmácia e tento adquirir aquele produto. E a questão também, né, desse aconselhamento, o estoque doméstico, né, que deve, né, que esse é um acesso fácil, e que muitas vezes oferece risco. Então nós temos aqui, né, também os relacionados ao sistema de saúde, alguns eu já falei, né, mas que podemos, né, retomar aqui, né, a questão do acesso, né, tanto ao médico quanto ao farmacêutico para uma orientação. Um alto custo, né, da consulta médica para muitas pessoas, considerando principalmente, né, o nosso cenário no Brasil, e o baixo custo da automedicação. Então, muitas vezes se faz né, essa inconsistência. A falta de confiança nos médicos, né, às vezes a maior confiança nos farmacêuticos, aí tenta-se uma orientação nesse sentido, né, do uso do antimicrobiano, as questões de deslocamento também, e as questões da conveniência. E a grande preocupação, né, no caso dos antimicrobianos, é que favoreçamos o aparecimento e a disseminação da resistência microbiana, que vai tornando as infecções mais difíceis de serem tratadas, porque atualmente, né, os patógenos, eles né, muitas vezes são multiresistentes a vários antimicrobianos, e o aumento da frequência da exposição aos antimicrobianos acaba levando à resistência múltipla e uma maior dificuldade de se encontrar um antimicrobiano correto para tratar determinadas infecções, o aumento da mortalidade relacionada às infecções. Então esse tópico também é um tópico de grande preocupação da Organização Mundial da Saúde. Bom, então se analisarmos assim mais detalhadamente, é importante para que se possa planejar as intervenções em saúde e nós observemos assim os motivos que fazem cada subgrupo populacional a buscar a automedicação, porque esse conhecimento vai facilitar com que nós estabeleçamos aí as estratégias para orientação e para redução das consequências negativas que a automedicação pode trazer. Então, uma das subpopulações que nos traz, né, uma grande preocupação são os idosos, né, então com o envelhecimento mundial acelerado, né, e o aumento da população idosa, nós vamos encontrar com muito mais frequência, né, nos nossos cenários aí de atendimento à saúde,
pessoas idosas com polipatologia, que já fazem uso de vários medicamentos e que para condições autolimitadas ou mesmo condições infecciosas, gripes e outras doenças, escolhem desenvolver a automedicação. Então, foi feita uma revisão sistemática com uma meta-análise, com estudos, né, publicados no mundo todo, e 38 estudos, né, foram selecionados e mostraram que a proporção combinada da automedicação ela foi de 36%. Esse percentual ele é muito parecido com aquele estudo, outro estudo populacional que eu mostrei, que mostra que no Brasil estima-se que em torno de 35% né, da população faz automedicação. E, obviamente, né, esses números podem estar subnotificados. Outro subgrupo que se automedica e que tem traz, né, um foco aí para a intervenção são os universitários, e observa-se, né, que um outro estudo, né, de revisão sistemática com meta-análise, uma alta prevalência, né, estimada em 70,1% dos universitários com experiência de automedicação. Então, esse estudo também mostrou que há uma maior frequência no sexo feminino. A gente lembra também, né, que tem as questões relacionadas, né, ao período menstrual, a questão de cefaleia, né, que pode, né, explicar, né, esse movimento. E observou-se nesse estudo uma maior prevalência de automedicação em estudantes de medicina quando se compara com estudantes de outras áreas. Então, 97,2% contra 44,7% de estudantes em outras áreas. Bom, quando se avalia categorias de medicamentos de interesse na automedicação, um outro estudo mostrou aqui, né, que dentre os universitários dos cursos da área da saúde, as formulações emagrecedoras, elas são um foco de interesse. Então, esse estudo incluiu 276 universitários da área de saúde, nesse caso não incluiu estudantes de medicina, foram estudantes de educação física, enfermagem, nutrição e ciências biológicas, e o consumo dessas formulações emagrecedoras foi associado a risco de transtornos alimentares como bulimia nervosa, anorexia nervosa, e nas classes, né, de níveis socioeconômicos se observou que a classe C tem uma maior frequência de automedicação. Então, mais uma vez, né, muitas vezes se tem, né, idades mais jovens, uma necessidade, né, de atender a padrões estéticos, nesse caso, né, se não tem acesso, né, a pessoa muitas vezes está inserida no ambiente acadêmico, ainda não tem o contato com, né, não tem ainda um emprego com salário, então tem uma dificuldade econômica de acesso ao serviço de saúde e pela própria indicação, né, de outras pessoas acaba usando produtos para emagrecer e pode-se encontrar também uma distorção da autopercepção estética daquela pessoa e questões psicológicas também, de insegurança e tudo, permeando essa utilização. Então, quando se olha o mercado brasileiro, nós temos no mercado dezenas, para não dizer centenas de fórmulas emagrecedoras, né, de composição mista, e são muitas substâncias, né, que muitas vezes são combinadas. Coloquei aqui alguns exemplos, né, lembrando que são medicamentos, né, ou formulações que são de venda livre, tem baixo custo e tem um fácil acesso, né, em gôndolas de farmácia, em lojas físicas, né, outros tipos de lojas também e lojas online. E dentro dessas formulações nós podemos encontrar diferentes plantas, muitas delas sem nenhuma evidência prévia de
efetividade, né, no controle de peso, e o perfil de segurança também não está adequadamente descrito. Além disso, nessas formulações nós podemos encontrar fármacos, né, e formulações que são adulteradas e contêm adição de diuréticos, anorexígenos, antidepressivos, ansiolíticos, dentre outros tipos de medicamentos. Então, só para estender essa lista de substâncias possíveis, né, que já foram encontradas nessas formulações, além dessas anfetaminas, né, inibidores do apetite, também semaglutida, podemos encontrar aqui, né, substâncias que aumentam a saciedade, como é o caso dos hormônios, no hormônio intestinal, GLP-1, e também aquelas que inibem a absorção de gordura, como é o caso do orlistat. Esses compostos também, né, considerados naturais, né, muitas vezes se tem aquele mito, né, o que é natural não faz mal, mas nós sabemos que muitos dos medicamentos industrializados hoje, eles foram pesquisados e foram obtidos a partir das plantas, e eles têm tanto uma característica, né, de possível eficácia para tratar doenças, como também de toxicidade. Então, o natural também pode fazer mal, né? Então, nós podemos encontrar a cafeína como uma substância, né, que é inserida nesses compostos, e a cafeína acelera o metabolismo, né? Temos também fitoterápicos, como é o caso da cáscara sagrada, que tem ação laxante, e essas formulações, elas podem as pessoas relatam, né, o consumo tanto da formulação individualmente como a combinação de diferentes produtos ao mesmo tempo. Atualmente, né, o que tem sido muito utilizado, né, de uns anos para cá, são as canetas emagrecedoras. Então, para quem não conhece, é uma caneta que tem uma administração subcutânea, vem com umas agulhas que são substituídas, e nós temos 3 substâncias que são encontradas, né, nessas canetas. São a tirzepatida, a semaglutida e a liraglutida, que são utilizadas para perda de peso. Então, qual é a utilização que seria esperada para ser considerada racional? É aquela pessoa que tem obesidade, que procura um médico, que tem um diagnóstico realizado e que a partir de uma prescrição médica passa a utilizar essa caneta com uma frequência prescrita pelo médico. Então, até julho desse ano, poderia se comprar, né, essas canetas sem a prescrição médica. Então, agora no Brasil, né, a partir desse mês, existe a retenção da receita. Um nome que é muito conhecido, né, da semaglutida é o Ozempic, né, mas hoje as vendas estão aumentando de maneira bastante expressivas para o Mounjaro, né, que é o tirzepatida. E esses medicamentos, muitas vezes a pessoa não tem consciência do risco que ela corre, né, a utilizar de forma irracional. Outro dia mesmo estava conversando com uma colega professora, que nós temos grupos, né, para falar sobre racionalidade e uso de medicamento, e ela comentando que uma pessoa no grupo do condomínio queria vender, né, a caneta, né, como segunda mão. Então, para a gente ver assim, que isso acabou banalizando aí culturalmente, né, na nossa população. Uma questão, né, relacionada às canetas é que elas têm um custo mais elevado do que aquelas outras formulações que eu mostrei anteriormente. Então, isso acaba por inibir um pouco, né, o acesso a esse tipo de produto, mas ainda assim requer, né, bastante cautela para orientação e para uso. Bom, então, o que nós temos observado ao longo dos anos são mortes sendo divulgadas com suspeita de terem sido causadas pela utilização desses produtos emagrecedores. Então, tem uma jovem que faleceu, né, de 16 anos, né, que faleceu em São Paulo em 2006, né, que foi bem amplamente divulgado, que estava, né, 16 anos, né, utilizando, os pais não sabiam por conta própria, né, uma fórmula emagrecedora.
Temos aqui casos também, né, de mortes que vêm sendo divulgadas ao longo do tempo, né, inclusive um que foi muito divulgado, né, de uma enfermeira em 2022 que teve uma hepatite fulminante, né, associada ao uso de chá em cápsulas. E nesse mesmo ano, né, foi liberada pela Anvisa uma lista extensa de 140 cápsulas emagrecedoras que são consideradas proibidas, no sentido de que oferecem sério risco para a saúde. E elas continuam sendo vendidas pela internet. E mais recentemente houve a divulgação também de coincidência, né, a morte de uma enfermeira britânica que sofreu uma complicação após o tratamento, né, com o Mounjaro, que é aquela caneta que eu mostrei. Então, não só no Brasil, mas em vários países, né, há uma preocupação grande com a utilização dessas canetas, né, o próprio FDA, né, que é um órgão de vigilância americano, fez um estudo que foi publicado em relação às notificações de eventos adversos relacionados ao Ozempic, né, a semaglutida. E o que eles puderam observar é que há um abuso de utilização, pacientes, né, que perdem o acesso, dependendo da quantidade que usam, sofrem síndrome de abstinência, o uso feito sem a prescrição médica, muitas vezes, e muitas vezes tem problemas relacionados ao uso intencional. Então, a pessoa administra incorretamente ou utiliza com uma frequência além da frequência indicada. Bom, então, mudando aqui um pouco a categoria, né, do medicamento, quero destacar também o abuso, né, dos laxantes. Quando a gente fala abuso de uso de laxantes, nós estamos pensando naquela situação em que a pessoa não tem uma indicação bem registrada para utilizar, ou ela faz o uso do laxante de forma excessiva. Então, normalmente o perfil do usuário é aquela pessoa com anorexia ou bulimia nervosa que em alguns momentos tem um descontrole alimentar e ela come em excesso e ela precisa eliminar aquele alimento, ou quando temos adultos ou idosos, né, que sofrem de constipação, o que é comum nessa faixa etária, mas que deveria ser orientado, né, como mudança da alimentação, hidratação, atividade física, outras medidas que não fossem medidas farmacológicas, e aí acabam chegando ao uso excessivo. Atletas com limite de peso definido e também pessoas que querem induzir a diarreia. E são várias as classes, né, desses laxativos. Então aqui tem os estimulantes, tem os derivados da antraquinona, como é o caso da sena e da cáscara sagrada, os formadores de massa, tem os laxativos salinos, entram aqui os osmóticos e os lubrificantes, né, como é o caso da glicerina e do óleo mineral. Então, quais seriam as consequências do abuso de uso dos laxantes, né? Alterações eletrolíticas e ácido-básicas, né, que têm efeito tanto no sistema cardiovascular quanto renal, inclusive com risco de morte. A ativação também, né, com esse distúrbio hidroeletrolítico, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que leva, né, à perda de líquidos, devido à perda de líquidos, que acaba levando a uma retenção de líquidos, também ao ganho de peso agudo, que acaba piorando ainda mais, né, esse desconforto da pessoa em relação a essas questões, né, de peso e de autoimagem. Então, pensando num cenário, né, de segurança do paciente, né, e que a nossa população, não só a população leiga, mas também os próprios profissionais da área da saúde, muitas vezes não tem, né, aquela dimensão, né, dos riscos da automedicação e dessas modas, né, desses medicamentos que vêm à tona aí no mercado e que são divulgados para tratar
as diferentes indicações. Então, para os profissionais da área da saúde, é muito importante ter essa consciência, não só durante ali a sua prática profissional, mas também para orientação, né, de familiares, para que a gente possa também, né, induzir uma multiplicação de informação adequada nesse plano aí do boca a boca. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde colocou o Desafio Global de Segurança do Paciente, e um desses tópicos era a medicação sem danos. Então, o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos do Brasil, né, o ISMP Brasil, desenvolveu vários cursos e também desenvolveu materiais no sentido de orientar, né, os profissionais do Brasil a trabalharem nesse foco, né? Então a meta inicial era reduzir os danos, né, relacionados ao uso de medicamentos em 50% em 5 anos. Como essa é uma meta muito relevante, nós seguimos, né, com esse enfoque e com essa preocupação, né, com a questão do uso racional dos medicamentos. Então, se a gente olhar à esquerda, né, as ações prioritárias, elas envolvem os pacientes, os profissionais de saúde, os medicamentos, os sistemas e práticas de medicação. E quando nós verificamos as categorias prioritárias, estão aqui a polifarmácia, as situações de alto risco e a transição de cuidado. Então, o que nós vamos entender, né, como polifarmácia? É a utilização de 4 ou mais medicamentos de forma concomitante, né? Então, um paciente que faz um tratamento de doença crônica e que por medicamentos prescritos, ou aquele que utiliza medicamentos sem prescrição, ou aquele que usa medicamentos prescritos com não prescritos. Então, a polifarmácia, ela tem um risco aumentado para ocorrência de eventos adversos, ou seja, um dano relacionado ao uso do medicamento, as reações adversas, que são efeitos indesejáveis que podem acontecer, né, tanto com uma gravidade menor, moderada ou maior, né, podemos observar aqui o risco das interações medicamentosas. E podemos lembrar, né, que não só fármaco, né, mas também com produtos medicinais, fitoterápicos, chás, interação do medicamento com a própria doença que o paciente tem, risco de quedas, hospitalização e mortalidade. Então, nós profissionais da área da saúde temos, né, com um pensamento, a automedicação, ela tem uma interface com todas as profissões, né? Então nós temos que ter essa consciência, né, dos riscos da automedicação e saber também que a automedicação da nossa cultura, ela tem questões que estão arraigadas. Então nós temos que pensar como lidar, né, com a população no sentido de reduzir os riscos do dano que pode estar relacionado à automedicação. Então eu coloquei esse estudo aqui, né, para discutir um pouco essas questões de estratégias, né, e a gente observa que o profissional farmacêutico, né, que atue não só junto ao paciente, mas também com os outros profissionais da área da saúde, podem ajudar, né, na promoção do uso adequado de medicamentos, também no tratamento das doenças de menor gravidade. Então seria uma automedicação orientada. Isso para tentar melhorar, né, os desfechos clínicos, né, da doença aguda ou mesmo daquela doença crônica que o paciente quer minimizar os sintomas, e também para encaminhar para um serviço de saúde, se for o caso, e para, né, ter uma disseminação, né, de informação por meio da educação direcionada ao paciente e aos outros profissionais. Bom, então, quando se fala nessas estratégias, a gente tem que pensar também que no nível decisório, né, nós precisamos articular políticas públicas que assegurem o acesso da população aos medicamentos essenciais e também
a avaliação dos agravos em saúde que ocorra, né, num momento adequado e oportuno de intervenção. Então, as práticas de educação em saúde, elas são fundamentais para justamente disseminar a informação, né, sobre como utilizar os medicamentos, para que servem, quais são os riscos advindos, né, então essas questões, né, desmistificar essas questões, né, dos padrões de beleza, acolher, né, essas pessoas que buscam esse tipo de tratamento, no sentido de minimizar os riscos. Então, essa conscientização ela é fundamental. E estimular, né, dentro desse cenário, o engajamento das pessoas no autocuidado. Então, a mudança de comportamento ela não acontece, né, repentinamente. Então, precisamos, né, fazer um trabalho continuado no sentido de mudar, né, as atitudes, né, e poder favorecer aí as informações que são consideradas informações importantes, né, para o cuidado à nossa população. Então, era isso que eu queria trazer, né, para provocar, né, a reflexão, e também aí no YouTube, né, tem a caixa de perguntas, se vocês quiserem trazer alguma questão para a gente poder discutir, fiquem à vontade. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Em relação ao uso prolongado de medicamentos para tratamento de cefaleia, a primeira questão que se pergunta é qual é a causa dessa cefaleia. Então, o tratamento analgésico da cefaleia ele é sintomático, então ele vem com aquela dor pontual. Se essa cefaleia ela é de repetição, então é necessário se procurar um médico para investigar a causa. O uso prolongado, ele pode, porque o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro tem receptores que se interagem ali com aquele medicamento, aquele fármaco. Com o tempo, o nosso organismo vai se adaptando e pode acontecer da resposta ao uso do analgésico não acontecer mais. Então a pessoa vai aumentando a dose e ela não aumenta a solução do problema dela e pode ter a toxicidade. Então, o que muitos chamam às vezes até de dependência, né? Então às vezes a pessoa usa, aí quando ela para de usar, a dor de cabeça volta. Então realmente não é recomendado o uso prolongado de analgésico para essa finalidade. Não só a azitromicina, como também o que foi visto, né, durante a pandemia, o uso de azitromicina e de outros antimicrobianos, né, não só dentro do hospital, como também ambulatorial, ele fez o que a gente chama de pressão seletiva, né, com as bactérias, né, quanto mais eu exponho o micro-organismo, né, a presença do antibiótico, eu vou selecionando aquelas que são mais resistentes, mais fortes, né, e aí o que acontece é que quando a pessoa tem uma nova infecção, aquele mesmo antimicrobiano não funciona, aí tem que buscar um outro que seja mais potente, e eu vou ampliando esse espectro e vai trazendo cada vez mais dificuldade de se tratar. Então, a gente viu, né, na época da pandemia, muitas pessoas que tinham uma pneumonia da Covid, como a gente não conhecia bem essa doença que é viral, os pacientes estavam muito graves e eles acabavam evoluindo para uma doença bacteriana. Então, às vezes, nem tinha ainda o diagnóstico da doença bacteriana, mas ele já tomava o antibiótico para tentar prevenir a mortalidade. Então, nós tivemos um aumento de resistência bacteriana muito significativo durante a pandemia e nós ainda estamos sofrendo, né, as consequências disso com a redução das opções terapêuticas para tratar as infecções graves. Ok, então essas eram as perguntas. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição.